Sejam bem-vindos a mais um especial Informação em estúdio. Conforme já pôde ouvir pela promoção, contamos com Fernando Freire, recém-eleito Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, que a 29 de setembro, nas eleições autárquicas, mereceu a confiança de 57,16% dos votantes, ou seja, 2.104 pessoas escolheram o então candidato do Partido Socialista para gerir os destinos do município durante os próximos 4 anos. Aliás, o domínio dos socialistas estendeu-se às freguesias do concelho. E é sobre estes números, sobre os projetos para o futuro, entre outros assuntos, que iremos então estar à conversa com Fernando Freire, e pode acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radiohertz.pt, transmissão para todo o mundo por áudio e também por vídeo. E começo então por saudar o Presidente Fernando Freire. Muito obrigado pela sua presença. Muito boa tarde. Seja bem-vindo. Já tem esta experiência, ou já tinha esta experiência como autarca, como trabalhador numa Câmara Municipal, passa de vereador a Presidente de Câmara. No seu entender, quais é que vão ser as principais diferenças? Para a minha pessoa, de atitude de vida, desprendido com as questões mais políticas, vai ser uma mudança tranquila. Aliás, esse era o slogan, era a máxima da campanha e é a máxima que estou a praticar na Câmara. Tive o privilégio de trabalhar durante 4 anos com uma pessoa extremamente ponderada, que sabia planear, que sabia estruturar e que deixou todos os projetos no fundo, a decorrer, ou pelo menos pensados ou cogitados no sentido de desenvolver o próprio Conselho. O Miguel vem de um mandato de 16 anos como Presidente da Câmara. Eu entrei para a política, a minha vida era a advocacia, entrei para a política há 4 anos, como vereador da Cultura, mas tive sempre a preocupação de me inteirar por dentro da Câmara Municipal o estado dos projetos, a sua, no fundo, maduração e todos os projetos futuros que estavam em cima da mesa. Daí, como disse, é uma mudança pacífica, é uma mudança de encaixe. Aliás, isso é notório na minha pessoa, que esta semana, com muita paz de espírito e com muita tranquilidade, ao contrário de outros colegas aqui bem perto de nós, que tenho adaptado perfeitamente a esta nova função, a esta nova tarefa. No fundo, um desafio mais exigente, eu sei que que me requer também mais trabalho, mais empenho, mais denodo, mas que não deixa de ser uma tarefa dignificante para quem, como eu, tem, essencialmente, em Vila Nova da Barquinha, uma vertente de aposta na cultura e também nas pessoas. Admito que ficará com mais responsabilidades, se calhar mais exposto à população. Sim, sem dúvida. Aliás, todos os cargos políticos implicam essa exposição. Mas não é por aí que deixo de ser a pessoa que sou, deixo de frequentar os cafés que continuo a frequentar. Eu penso que faz parte da política esta vivência da democracia, este partilhar de ideias e este debate entre as pessoas. Mal vai um país quando as pessoas não se conseguem, no fundo, dialogar e encontrar vontades. Os políticos têm-se afastado das pessoas e é muito importante que tenhamos que dar a esta política esta simbiose de cidadania. E a cidadania é a proximidade, é confronto de ideias, é partilha. Isto é que é a democracia, isto é que é ser autarca. Já elogiou então o trabalho feito pelo anterior Presidente, Miguel Pombeiro. Acredito também que esteja assim a par de todos os dossiês, toda a informação respeitante ao município de Vila Nova da Barquinha. Por isso podemos então, e já fez questão também de sublinhar isso mesmo, será uma transição pacífica. Esta transição, esta ajuda, esse conhecimento ser-lhe-ão então fundamentais, preciosas ajudas para este futuro próximo. Sem dúvida. E também sempre colaborando e sempre disponível. Aliás, o próprio Presidente Miguel se disponibilizou em todos os pontos, havendo dúvidas. Aliás, na próxima sexta-feira vamos ter uma reunião de trabalho. O objetivo se houver alguma dificuldade, ele estará sempre disponível e sempre
como é dizer, fazer estas pontes, no fundo, de interligação entre as pessoas e entre os projetos, e é fundamental. Ou seja, o Miguel saiu da política, saiu de um cargo autático, mas não deixa de estar na política. E isso é fundamental, há dúvidas, ninguém é dono da verdade, e as questões sendo partilhadas, objetivamente, correm de outra natureza e correm de outra feição. A decisão de ter aceito avançar para esta candidatura, concorrer à presidência, foi uma decisão que tomou conscientemente, tomou, como é óbvio, mas fê-lo de uma forma calma, tranquila, ou ponderou ainda há algum tempo? Ponderei. Estar numa Câmara Municipal, numa altura destas, é um processo complexo, um processo exigente e um processo onde a família objetivamente fica em segundo lugar. Mas penso que é preciso pessoas que se entreguem à causa pública. Eu, para além da minha vida, tenho a felicidade de já ser aposentado, ou seja, o regime jurídico do Estado Social, do Estado português, permitiu que eu ficasse aposentado aos 44 anos. Encaro a vida, já se calhar com outra abertura e com outra atitude que provavelmente um trabalhador que tem que trabalhar até aos 66 anos não o poderá fazer. Isso também permite tomar liberdade de algumas opções em termos pessoais. Foi isso que fiz, foi isso que quero fazer para o futuro, nomeadamente alguma abertura, mas sempre ciente que, para mim, e continuo a dizer, os cargos políticos devem ser transitórios. E eu dizia no meu discurso, quando na tomada de posse, que não sou Presidente. Estou Presidente porque estou transitório. Isto é uma situação meramente pontual, que poderá, daqui a 4 anos, ser outra. E para isso até me quiseram já fazer a aquisição do meu escritório de advocacia em Lisboa, e eu não, objetivamente, não o quero vender, porque isto, na vida, na política e como em tudo, temos que entender que o que hoje é verdade, amanhã é mentira. O Partido Socialista dominou em todas as frentes. Este domínio pode ser bom, pode resultar numa gestão mais eficaz, ou também há o perigo de haver, se calhar, no futuro, alguma acomodação face a uma oposição mais reduzida? Eu acho que todos os autarcas, nomeadamente eu tenho o privilégio de há 4 anos trabalhar com eles todos, quer se fossem vereadores que depois assumiram a respectiva presidência, quer situações pontuais, que é o caso do Jorge Faria do entroncamento, que tive o grato prazer de conhecer. Eu penso que não há dúvida que foi uma vitória significativa, nomeadamente no Médio Tejo, dos autarcas do Partido Socialista, que provavelmente também não podemos duvidar ou esquecer que será reflexo da conjuntura nacional que existe. Mas também é importante saber que, nomeadamente na minha zona, as zonas rurais, também há os afetos das pessoas, há os carinhos pelos candidatos. E nesse trabalho, a parte distrital do Partido Socialista soube trabalhar muito bem na seleção e, no fundo, na indicação dos candidatos às respectivas câmaras. Isso repercutiu-se quer na Lesíria, teve reflexos na Lesíria e teve reflexos também no Médio Tejo. Aliás, recebemos os parabéns pelo Coordenador Nacional, pelo Miguel Laranjeiro, nomeadamente pelo empenho e pela vitória significativa que tivemos no território. Mas isso não significa que termos uma vitória significativa que nos possamos distrair sobre as atitudes e sobre os comportamentos e sobre os projetos que vêm aí. Esses projetos estão aí, estão no quadro 14-20 e temos que estar preparados para eles. É importante contar com a oposição. Eu, respondendo à sua questão, eu que sou um indivíduo habituado ao contraditório, aliás, e às vezes tinha gratas surpresas em causas que pensava que ia ganhar e depois afinal ia perder, e o contrário também acontecia com alguma frequência. É importante que haja várias visões da questão e foi sempre um momento de fazer pontes e conseguir conciliar os interesses quer da oposição, quer quem está no governo ou quem está no fundo a dirigir ou a administrar o município.
penso que é um trabalho sério, com honestidade e com humanidade. A gente conseguirá, eventualmente, consertar com os partidos da oposição todas as questões, sempre no interesse, sempre o interesse das populações e, essencialmente, o Conselho Nacional da Braquinha. Sente que as pessoas votaram no candidato Fernando Freire ou no Partido Socialista? Ou em ambos? Penso que temos dois fenómenos, nomeadamente no meu território. Temos o fenómeno, tive muita gente ligada a determinado partido político, não vou dizer, aliás, filiados do partido político, que em público, e que me deixaram até em várias situações bastante incomodado, assumiram, e são militantes, que votavam na minha pessoa. Pela minha atitude, pela minha personalidade enquanto cidadão, das coletividades e das associações e, no fundo, também da minha interação, que é contínua e continua a ser contínua em certo território, em falar com as pessoas, em abordar as pessoas e resolver alguns problemas das pessoas também. Há outro reflexo também que não podemos esquecer, nomeadamente no nosso meio, no meio de Vila Nova da Braquinha, que é o reflexo do meio militar e também de algum meio ferroviário, que provavelmente, devido à sonegação de alguns direitos que, quer em termos de remuneração, quer em termos de remuneração acessória, e estou a falar objetivamente dos passos sociais ou passos da CP, que podem eventualmente ter reflexo no ato eleitoral. Mas uma coisa é certa, ou seja, tendo o melhor resultado do Partido Socialista no Distrito de Santarém sido da minha pessoa, objetivamente não vou por aí. Ou seja, há vários fatores que influenciam as eleições, mas eu acho que é a simbiose entre a pessoa e as políticas que objetivamente levam os eleitores a escolher um determinado candidato, um determinado programa. Eu acho que é por aí. Já agora permita-me também recuar até à noite das eleições, recuar aos números desse ato eleitoral para falar da abstenção, que não é só um problema de Vila Nova da Braquinha. Muitos pontos de norte a sul do nosso país também registaram um número considerável, um valor considerável de abstenção. Mas no caso de Vila Nova da Braquinha, tem alguma explicação para isso? Não tenho. Isto é reflexo, provavelmente, de muitos anos de democracia e de muitos erros cometidos por parte dos políticos, dos partidos políticos, objetivamente. Temos que aqui fazer a minha culpa. Houve muitas promessas, aliás, foi uma preocupação minha no programa eleitoral não prometer. E depois, quando se promete e não se concretiza esse determinado objetivo, as pessoas, no fundo, fazem um descrédito do homem enquanto político. Este projeto, esta abstenção significativa, generalizada que houve, e é muito importante verificar aqui um fenómeno que é reflexo da abstenção, que são votos em branco. Ou seja, há, no fundo, uma manifestação contra as políticas, porque as pessoas vão votar, mas votam em branco, e o número é significativo, que nos deve deixar, como homem democrático, como homem que vive a democracia, extremamente preocupado. O que significa que, se calhar, a atitude para o futuro deve ser uma atitude de transparência e uma atitude de honestidade e, essencialmente, como eu costumo dizer, de humanidade. De aproximação, de conversar com as pessoas, de desenvolver, ver quais são as vantagens e desvantagens de uma democracia, com todos os defeitos e com todas as virtudes, as vantagens e as desvantagens do regime totalitário, que não estamos muito longe deles. Aliás, as pessoas, e eu sou, embora seja de formação jurídica, gosto muito de investigar a história, e verifico que, dentro de determinados períodos cíclicos na história portuguesa, existem golpes de Estado. E existem golpes de Estado devido a situações de convulsão e de não entendimento das pessoas no darem os meios mínimos para garantirem a sua própria subsistência. E é quando isso não acontece, quando as pessoas verificam, nomeadamente, que existe uma elite, que é a elite financeira, que tem fortunas e que permite a transferência de valores significativos do território A para o território B, e estou a falar, nomeadamente, das offshores, e que ninguém, em termos políticos, consegue coartar esta transferência empobrecendo o próprio território, é um problema muito complicado. É um problema muito complicado e verificamos que, no nosso dia-a-dia, e a gente
temos ouvidos e lemos, não podemos ignorar, como diz o poeta. Verificamos que há gente, objetivamente, que continua a despender de valores significativos em termos financeiros, e vimos a classe média, a classe mais favorecida, no fundo, a sofrer na pele toda esta política draconiana em que, em vez de haver um coração, há uma pedra na mão para com as pessoas. Os políticos devem estar alertas, devem e podem, e mais que isso, acho que é um dever imperativo, estar alerta de estarem próximos das pessoas, de lhes explicar os problemas, e não vale a pena estarmos a cortar com medidas completamente aleatórias, nomeadamente esta política em que se corta aqui, corta ali, corta além. Vamos com objetivos de onde é que a gente vamos? Ou seja, em termos financeiros, onde é que a gente vai? Então, mas isto leva a quê? As pessoas precisam se alimentar, precisam dar uma educação condigna aos seus filhos. E aquilo que a gente está a ver é que todo este Estado social, que foi cogitado, nomeadamente no século XX, e que atingiu o seu apogeu, provavelmente com alguns exageros, diga-se também a bom da verdade, mas de repente não podemos cair tão bem no inverso, sob pena de eventualmente haver uma revolução, o que, como digo, nunca podemos esquecer, e a história nos ensina que devemos ter alguns cuidados redobrados. Muito bem, falemos então da equipa com que vai trabalhar-se. Quem é que fica com o quê? Então, o Presidente da Câmara, a pedido de várias pessoas, como estava com a cultura e com a educação, vai continuar com essa área. Também foi sensível a vários pedidos da comunidade para que, em termos culturais, não abandonasse o projeto. As pessoas apercebem-se, aliás, que Vila Nova de Braquinha tem um projeto estrutural para continuar, porque, como disse há bocadinho, há projetos que estão na forja, que estão a ser trabalhados. Vamos passar do Parque de Esculturas de Almorol, por exemplo, para o Museu de Esculturas de Almorol. Neste momento temos já também um parecer prévio do Ministério da Cultura para implementar uma escultura na Ilha de Almorol. Estamos a intervir em Almorol num território que não é nosso, como sabe, ou seja, o Castelo de Almorol é do Ministério da Defesa, é do Ministério da Cultura, que tem no fundo, a sua propriedade, mas por protocolo temos a administração do bem, diga-se para fazer investimentos. Há a questão dos percursos ribeirinhos, que temos que também dinamizar, que deixámos aqui neste quadro por falta de recursos. O Governo, na altura, tínhamos de deixar aqui alguns projetos. Foi os percursos ribeirinhos, foi um deles, mas que agora no quadro comunitário vamos fazê-los. Temos os projetos todos feitos, temos as perspectivas também, os terrenos estão adquiridos, e vamos continuar também nessa senda da parte cultural e da parte da arte em Vila Nova de Braquinha. E daí também a sensibilidade que algumas pessoas me disseram para continuar com este cargo. Depois vou ficar também completamente estratégico, vou ficar com os fundos comunitários, e são grandes áreas em termos, objetivamente, também a questão financeira, que cabe sempre ao Presidente da Câmara para fazer esta gestão. São os cargos mais significativos que o Presidente da Câmara custa em todos, mas que depois pode delegar objetivamente noutros. Depois tenho o Vice-Presidente, o Rui Constantino, um homem que já trabalha na autarquia há 12 anos como Vice-Presidente, e que conhece melhor que ninguém toda a panóplia, nomeadamente complexidade do próprio município, quer em termos de urbanismo, quer em termos de resíduos sólidos e urbanos, quer em termos de projetos de arquitetura e essas variáveis todas ligadas à construção, edificação e saneamento, toda essa área. Também extremamente complexa, mas que ele domina melhor que ninguém devido à sua experiência e também devido à sua entrega. Depois chamei para a minha equipa um vereador, um engenheiro civil, formado no IPT, com 30 anos, a quem deleguei os projetos educativos, os projetos culturais, as bibliotecas, os arquivos, a modernização administrativa, ou seja, uma temática extremamente interessante e com fortes possibilidades de candidatura a fundos comunitários, e
no sentido também revolucionário de adaptar às novas realidades toda a filosofia e toda a gestão pessoal, também está neste momento por ele, da própria Câmara Municipal. Por último, entendi colocar uma vereadora a meio tempo, a doutora Rosa Garré, no sentido de colmatar e de acudir aos grandes problemas sociais. Ou seja, também, por parte do município, há aqui uma questão de atenção, com a abertura da loja social e também com a abertura de alguns equipamentos para acudir a situações de risco e de crise, ter aqui uma atenção especial para a parte social, uma parte relevante, e também, claro, objetivamente para a questão da reabilitação urbana e para a questão da reabilitação social. Muito bem, vamos então entrar na área destinada ao futuro, digamos assim, ao futuro próximo, às ideias que pretende concretizar. Para já, para os próximos meses, quais são os grandes objetivos? Os grandes objetivos dos próximos meses é manter a parceria que temos com a Universidade de Aveiro. Isto no âmbito do projeto Centro Integrado de Educação e Ciências, tendo em vista sempre a divulgação científica e tecnológica do próprio equipamento. Isso permite que, dentro da escola do ensino básico, temos o chamado centro escolar, este ano, ao contrário e em contraciclo, com aumento significativo de alunos, ou seja, tivemos um aumento de 10% de alunos, o que significa que fomos conquistar, entre comas, o conquistar aqui não tem, objetivamente tem a ver com a qualidade e com a prestação de serviços que é feito na própria escola, e honra seja feita aos professores. Fomos conquistar a territórios vizinhos, provavelmente a Tomar também. Entre os quais Tomar. Alguns novos alunos que se revêem no projeto e que os pais acreditam no projeto, e isso é muito bom em termos de educação e em termos de preparar os jovens para o futuro. As condições oferecidas já agora são boas, porque senão os encarregados de educação não aceitariam. Claro, sim, são excelentes. Aliás, desde o próprio equipamento que é novo, desde os próprios recintos e campos relevados, desde os próprios equipamentos, tudo tecnologia de ponta, nomeadamente quadros interativos, laboratórios, ginásios, ou seja, é toda uma panóplia de equipamentos que, no fundo, favorecem e que apelam para que o aluno se sinta bem e, no fundo, se sinta cativado para estudar. Muito bem, então já agora continuávamos por esse campo da educação. Tem havido registro para um investimento considerável nesse setor, os resultados estão à vista, as estruturas estão à vista. Há aqui então esta nítida aposta de cativar mais crianças, mais jovens. Ainda neste campo da educação, está tudo feito ou ainda falta fazer alguma coisa? Em termos de infraestrutura está tudo feito. Está tudo feito. Ou seja, falta-nos só completar o parque escolar. Neste momento temos o centro escolar, temos a Dona Maria II, a escola secundária ex-novo, ou seja, os equipamentos são novos, e acabei de receber em cima da secretária o respectivo parecer também o visto favorável do Tribunal de Contas para iniciarmos o pavilhão municipal. Ou seja, que vamos... no valor de adjudicação 1.200.000 euros, mais ou menos, 1.270.000 euros, e que estará pronto no próximo ano. Ou seja, a partir do próximo ano temos as condições, em termos de infraestruturas ideais para a escola e para a educação em Vila Nova de Braquinha. Mas os equipamentos não são nada sem as pessoas. E tem sido muito importante para mim e muito dignificador verificar a própria envolvência dos pais nestes projetos. E só para dar um exemplo, quero referir aquilo que se passou com a candidatura Pais Consciência, que é um projeto que os pais, a Associação de Pais, se candidatou em termos nacionais e que ganhou. Ou seja, neste momento temos um projeto de 2012-2014, um projeto também da Ciência Viva, e que é para manter. Ou seja, é muito importante termos equipamentos, mas é muito importante envolver quer os pais, quer os próprios alunos nesta envolvência. Este fim de semana vamos ter 2 acontecimentos, nomeadamente ligados à ciência, que é o mel e a ciência, as flores. Ou seja, há sempre temáticas no sentido de trazer à escola, ao próximo fim de semana, também os pais,
que vêm com os meninos e que no fundo se envolvem e que ganham conhecimento e que no fundo interagem e que motivam os próprios alunos. Ou seja, essa é uma das preocupações do município. Continuar nesta aposta na educação, sem esquecer o envolvimento dos educadores na escola, para cativar, para multiplicar, para, no fundo, criar aqui as condições ideais para que os alunos se sintam bem e que, no fundo, seja uma família. É isto que a gente quer fazer. Depois temos também a aposta na sociedade social. Essa aposta vai passar por várias candidaturas que já foram feitas no âmbito também do PRODER, quer na requalificação da Santa Casa de Misericórdia, quer na aposta da Fundação Dr. Francisco Cruz também no alargamento do lar e centro de dia, quer também na construção de um equipamento para deficientes na Moita do Norte. Também aqui estamos atentos, estamos no sentido de, são projetos, como disse, e voltamos à velha questão, que estão aprovados, que estamos a aguardar, nomeadamente, uns já estão aprovados, outros estamos a aguardar financiamento, no sentido de dinamizar também esta rede social e toda esta envolvência em termos de Vila Nova de Barquinha, em termos das pessoas e de estarmos atentos às pessoas. Depois, a questão da loja social. Foi um projeto que eu implementei o ano passado, com muito empenho, nomeadamente a questão do balneário social, em que as pessoas podem ir tomar banho, quer não tiver várias condições em sua casa, quer a questão da horta social, quer a questão da lavanderia social e quer a questão também da própria loja, onde são fornecidos todos os equipamentos, todos os bens, nomeadamente bens necessários de primeira necessidade, seja alimentação, seja de outro tipo. Outra preocupação que temos também significativa é a questão da habitação social. Vila Nova de Barquinha, já no meu mandato, atribuímos 10 residências para inscrições, nomeadamente de famílias carenciadas que estavam com grandes problemas em termos de habitação, e vamos continuar com este projeto. Vamos tentar, dentro do projeto do Jéssica, fazer a recuperação de alguns imóveis na parte de baixa da Vila Nova de Barquinha, no sentido de os dotar, e já temos algumas casas, no sentido de, no quadro 14-20, conseguimos reabilitar algumas casas também para a parte da habitação social. É uma maneira de darmos uma cara nova à Vila Nova da Barquinha e também, no fundo, de praticarmos aqui uma justiça social e um equilíbrio social. No fundo, o que é que vai acontecer? Acontece a dignificação da pessoa humana, uma tarefa fundamental que qualquer autarca e qualquer político se deve preocupar. Vamos também, dentro em breve, fazer o alojamento temporário para famílias de risco ou crise, ou seja, isto numa localidade em Praia do Ribatejo, um equipamento em que as pessoas nos andavam também a pedir para situações pontuais. Depois, queríamos dinamizar dentro das nossas parques recursos a questão da economia e do emprego. Há uma questão que eu vejo com muito interessante, nomeadamente alguma juventude que me vem colocar questões e todos os dias isto acontece. Porque sou extremamente próximo das pessoas, as pessoas telefonam-me. Quando é que a gente temos possibilidade de abrir um ninho de empresas com preços, no fundo, sociais, para dinamizar, quer na área da saúde, com técnicas de diagnóstica terapêutica, quer na área da enfermagem, quer na área da medicina, quer na área de toda a saúde pública e da área de informática, jovens que são empreendedores e que estão à espera de uma oportunidade. Sabe a gente cativá-los, nomeadamente facilitando, se calhar, algumas instalações para eles, no fundo, começarem-se a lançarem com valores sociais através da própria criar a sua empresa, e provavelmente vamos ter alguns empresários de significativo, pelo menos, e vamos gerar riqueza para o território. Muito bem, já vamos então continuar a desenvolver esses temas. Está na altura de sairmos para o primeiro intervalo. Voltamos já de seguida.
Estamos de volta para a segunda parte deste especial Informação. Temos estado à conversa com Fernando Freire, recém-eleito presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. Já aqui então abordamos os números dessa noite eleitoral. Temos estado também a falar sobre alguns dos projetos para o futuro, enfim, sobre a atualidade de Vila Nova da Barquinha. Presidente Fernando Freire, já agora recuava até a ação social, já aqui referiu vários tipos de apoio que serão canalizados a quem mais necessita, mas perguntava-lhe, o município de Vila Nova da Barquinha tem nesta altura a certeza de quem é que necessita de quê? Os casos de maior carência estão todos identificados ou pode haver alguma falha? Pode haver eventualmente alguma falha, não há sistemas perfeitos. Hoje precisamente vai haver uma reunião da Comissão de Parceiros. A ação social em Vila Nova da Barquinha tem uma vantagem que é a criação de parcerias e a criação de redes. O que é que aconteceu? Ou seja, com a criação da loja social, conseguimos envolver todas as GPSS do Conselho, todos os grupos de voluntariado, os próprios municípios, as juntas de freguesia, no fundo, quem pode acudir ao território. E fazem reuniões concertadas e acertam procedimentos e sabem objetivamente, envolvendo todas as pessoas que no fundo praticam voluntariado, que são as GPSS, que fazem atendimento, os técnicos, que se põem a falar uns que os outros, sabem quem devem acudir e sabem o quanto, ou seja, a quantidade que devem acudir. E isso é muito importante hoje em dia, sabendo nomeadamente que existem dificuldades e os recursos são escassos e temos que os distribuir com alguma parcimónia e também com alguma ponderação. Não quer dizer que há gente necessitada, que há, e muito, infelizmente o Estado Social chegou onde chegou, mas há pessoas também que se aproveitam destas situações e, objetivamente, que são menos solidárias, no fundo, também na repartição daquilo que é pouco. Por isso, posso lhe garantir, e hoje está a ocorrer uma reunião precisamente de parceiros em Vila Nova da Barquinha, na loja social, que há a envolvência das pessoas, as pessoas que, em termos de ação social, estão no território e que de certeza conhecem, pelo menos se não conhecem, os 100%, e há sempre casos que pontualmente nos chegam completamente desgarrados, mas a grande maioria, ou seja, eu diria, a maioria significativa de Vila Nova da Barquinha, do Conselho de Vila Nova da Barquinha, está abrangido em termos de ação social. Em termos de apoios às crianças, de refeições, de transportes, são as crianças que mais necessitam, que são mais ajudadas, ou aqui a autarquia não olha a meios para ajudar todas as crianças? Não, os transportes são assegurados pelo município de Vila Nova da Barquinha, e também as refeições são servidas ou seja, é a própria Câmara que tem de todo meios as escolas, e para isso fiz uma aquisição de kits de alimentação para ser transportadas para os vários pontos do Conselho. Ou seja, em termos de alimentação, uma preocupação de quando cheguei como vereador, de qualidade e também de quantidade em termos escolares. Esse transporte é feito, como disse, em carrinhas certificadas, pela Santa Casa de Misericórdia, também uma parceria que temos com a Santa Casa, e são distribuídos pelos vários jardins de infância e das escolas do Conselho. E todas as situações, nomeadamente de subsidiados, são validados pela técnica de serviço social. Aliás, esta parceria que lhe falei há bocadinho, da rede social, permite que, havendo alguma situação pontual em que se verifique que um casal teve uma situação imprevista, e acontece frequentemente, infelizmente, em que alguém perdeu o seu emprego, haja, para a minha parte, um despacho a autorizar que ela automaticamente fique no escalão A, ou seja, fique isente do pagamento da refeição. Não é por aí, também com parcerias, e é uma preocupação do próprio agrupamento de escola, da própria diretora, e nestas questões ainda hoje estamos a falar sobre isso, identificar quais são as crianças que eventualmente poderão ter aqui algumas dificuldades em termos alimentares. E estas questões que requerem alguma reserva, que estamos a falar da vida privada e íntima de cada grade familiar, mas temos o cuidado de estar atentos, quer os próprios docentes, quer a própria autarquia, a estas situações que, na realidade,
são excepcionais. E para situações excepcionais, medidas excepcionais. Voltemos então a falar-se de investimento, de economia, de criação de emprego. Acredita que os jovens em Vila Nova da Barquinha, nos próximos tempos, terão então condições para se fixarem profissionalmente? Sim, eu acredito na juventude e acredito nos seus projetos. E se não acreditar, se não fazia parte do meu programa uma questão inovadora, que é o chamado orçamento participativo dos jovens. Eu não vou ter tempo durante o próximo orçamento, que está mesmo a bater à porta, mas para o próximo ano, de certeza absoluta, quero que os jovens se envolvam no próprio orçamento do município, no sentido de também os motivar, também os cativar e, no fundo, sensibilizá-los para as áreas que eles entendem que sejam prioritárias para o próprio município. Estando a dar-lhes esta prerrogativa, de certeza também estou-lhes a abrir uma porta para as janelas de oportunidade em termos de emprego. É evidente que aqui o grande bolo, ou seja, a grande oferta ou a grande, como é dizer, quem lhe vai facultar as maiores oportunidades é sempre o Governo Central, porque sabemos como é que isto funciona em termos, nomeadamente, de investimentos, mas uma coisa podemos ter certa. E também há aqui outro ponto que eu quero dizer. A gente fala muito em Vila Nova da Barquinha. Aliás, começámos, a nossa conversa até agora foi Vila Nova da Barquinha. Só que o meu paradigma não é este. Eu entendo a visão de um território para gerar emprego, porque os fluxos urbanos são extremamente simples. É fácil hoje ir de Tomar a Vila Nova da Barquinha, de Barquinha a Tomar, e da Barquinha a Castelo Branco. Eu tenho pessoas que trabalham na zona industrial que são de Castelo Branco e que utilizam a A23. E acho que é muito importante termos uma visão de território, de comunidade intermunicipal, de estratégia global. Esta é que, se calhar, será uma nova filosofia. A filosofia de a gente olhar para o território, não para o Conselho A, para o Conselho B ou para o Conselho C, mas pensar em projetos comuns, ou projetos, nomeadamente, modelos, que possam interessar todo o território. Isso é uma atitude que temos que ter e que temos que tomar e que temos que mudar. Ou seja, é importante Vila Nova da Barquinha enquanto autarca, enquanto munícipe, mas para mim eu fico extremamente feliz, por exemplo, que Fátima, que está dentro do meu território, tenha 5 milhões de turistas. Provavelmente, se trabalharmos muito bem este paradigma com Fátima, articulando isto, e no Castelo Almorol e o Convento de Cristo, provavelmente, se pensarmos tudo no global, todos têm a ganhar. E há quem não pense no global? Há quem não pense no global. Infelizmente há quem não pense no global. Então, essa estratégia passará então por uma concertação mais global, mas isso também irá implicar que outros concelhos tirem partido do bom que a Vila Nova da Barquinha tem para oferecer. Sim, e os outros concelhos também têm para oferecer, ou seja, todos os concelhos têm. Felizmente podemos dar muitas críticas ao projeto CIDA 25 de Abril, mas temos que reconhecer objetivamente que muita coisa foi feita após o 25 de Abril. E foram criadas algumas, nomeadamente algumas infraestruturas. Se calhar algumas até não nesta visão que eu estou a dizer, ou seja, em que toda a gente, o A tinha um ginásio, o outro tinha outro ginásio e por aí adiante. Ou seja, no fundo, replicávamos investimento quando, se calhar, provavelmente, se temos uma visão estratégica, essa questão não se colocava. Mas o que quer transmitir aqui aos ouvintes da Rádio Hertz é que, por este lado, Vila Nova da Barquinha podem contar na comunidade intermunicipal para termos projetos globais, nem que sejam de investimento em Ferreira do Zeza, sejam feitos em Tomar, sejam feitos noutro concelho. O que interessa é que venham para o território. Se eles vierem para o território, a área da juventude ganha, a área do empreendedorismo ganha e, nomeadamente, as próprias populações ganham porque têm emprego. A zona industrial, tal e qual como está, é sustentável, é viável no futuro? E é extremamente central, ou seja, tem uma grande vantagem. Tem uma grande vantagem porque está perto da ferrovia e está perto da A23 e da A13. Aliás, aquele projeto do Galaxy Park, tanto falar do Galaxy Park, que eu também, no fundo, estava muito pessimista sobre ele. Tive a reunião a semana passada com
o Dr. Jacques, em que me disse que não caiu. Objetivamente, há algumas dificuldades em termos financeiros, mas ele disse-me uma frase que eu gravei. Doutor, eu já investi 8 milhões de euros naquele parque. Seria louco se eu, objetivamente, os deixasse perder. Ou seja, significa que as pessoas querem fazer investimento, mas também temos um problema que sabe, ou seja, que é o financiamento bancário. Os bancos estão bem, não injetam dinheiro no mercado, não injetam dinheiro para os empresários e, objetivamente, isto é um problema complicadíssimo e que temos que resolver. E temos que resolver as pessoas aproximando, conversando e tentando ultrapassar isto. Porque os tempos estão difíceis, estão muito difíceis mesmo. Falemos das freguesias, obviamente o Concelho de Vila Nova da Barquinha. Que relação é que espera manter com os autarcas locais? Aquela que vinha do antecedente, ou seja, como disse há bocadinho, ganhámos com maiorias absolutas em todas as freguesias. Os candidatos a Presidente da Junta são candidatos que foram, no fundo, concertados entre os candidatos a Presidente da Câmara e as Juntas de Freguesia. Temos excelentes, em algumas freguesias extremamente excelentes autarcas, e vamos trabalhar no sentido em parceria, de articularmos, nomeadamente, procedimentos no sentido de valorizar as próprias freguesias, não tanto na questão das infraestruturas, mas provavelmente na questão social, na questão das limpezas, nas questões que não são para a obra, mas são para as pessoas. É por aí que a gente vai, e é por aí que a política terá que passar. A questão da proximidade, a questão do acudir, é por aí que a gente quer ir. Há alguma das freguesias que, à escala de desenvolvimento, não esteja equiparada com as outras, que esteja mais para trás? Ou seja, há uma zona significativa que sofreu algumas melhorias, que foi a Atalaia e Moito e Barquinha, ou seja, toda essa zona malha urbana que sofreu algumas melhorias, nomeadamente nos últimos anos, significativas. Temos neste momento a construir também o Albergue da Juventude em Tancos, e também devido ao empenho de nodo do antigo Presidente da Junta, Manuel Cardoso, em Tancos, houve ali algum desenvolvimento significativo em Tancos em termos de infraestruturas e de qualidade de vida, que depois não tem reflexo, nomeadamente, na questão do aumento da construção, mas isso é um problema conjuntural. Mas temos um problema complicado, que é o problema rural da Praia do Ribatejo, que pela sua zona rural não tem sido, se calhar, dada a devida atenção nos últimos anos. E por isso eu quero, e eles sabem que é verdade, e não é por acaso que, apesar desses factores da sua ruralidade, obtivemos uma vitória significativa na zona da Praia do Ribatejo. Há uma grande esperança no meu empenho e na minha dedicação àquela zona, e espero corresponder. Não sei se vou ser capaz, mas espero corresponder, pelo menos, às expectativas das pessoas, de lhes acudir em algumas situações que poderão passar muito bem por alguma atenção, algum carinho e alguma procura de resolução de alguns problemas que podemos ultrapassar. Permita-me voltar então a uma área que lhe é querida, a área da cultura. Já aqui abordou alguns dos aspectos desta área. Estamos perante uma aposta ganha. Tudo aquilo que temos ouvido, tudo aquilo que tem sido feito, todos os resultados que daí advêm, estamos perante uma aposta ganha e, se bem entendo, para reforçar. Sim. Aliás, e é para continuar, para reforçar, como disse muito bem, a aposta ganha, que é no Centro de Estudo de Arte Contemporânea, aliás, uma parceria que temos já no segundo ano com o IPT, no domínio das artes, com aulas no âmbito do desenho, da pintura, das marionetes, do teatro. Essa é para continuar. É para continuar a questão da dinamização do Parque de Esculturas, sempre com a parceria da Fundação EDP, ou seja, temos que ter um parceiro estratégico. É para continuar as exposições de âmbito nacional. É para continuar a fingir a candidatura. Neste momento estou a ver se, em termos de PRODER, se entramos no overbooking, para que seja recuperada a escola EB1 básica, EB1,
para os artistas emergentes junto da própria Igreja, é para continuar com a aposta do Castelo Almorol e também da própria colocação de uma escultura dentro da própria ilha, é para continuar com os percursos ribeirinhos, no fundo aproximar aqui tudo o que é monumental daquilo que é a arte. É um desafio nomeadamente significativo nos tempos de hoje. É um desafio nos tempos de hoje, mas... E se calhar nem sempre uma aposta muito compreendida. Sim, eu admito. Mas sabe que temos de ser inovadores. Uma coisa é certa, não faremos nada sem fundos comunitários. Era também um dos compromissos que eu assumi. Todas as obras que eventualmente signifiquem algum investimento, terá que ser, ou duas uma, são obras de pequeno investimento, em que o município, através dos seus fundos próprios, consegue, no fundo, resolver estes problemas, ou então só com fundos comunitários. Todos estes projetos que estou-lhe a falar são projetos, por isso é que esta questão é mudança tranquila, são projetos que estão a ser apreciados na CDR, são projetos que já foram aprovados. Ou seja, há toda uma continuidade de um projeto que, quando uma Câmara é eleita, e que às vezes, em termos políticos, depois há uma quebra, e há territórios que depois não conseguem se envolver, porque depois quem vem a pegar num projeto já não pega no projeto e vai começar novamente o projeto, e em Vila Barquinha, felizmente isso não aconteceu, ou seja, há a possibilidade de a gente, dentro de um passo certo, de um passo contínuo, irmos pouco a pouco mais adiante, sem darmos um passo maior que a perna, desculpe o termo, que é esta a filosofia, no sentido de cimentarmos o próprio projeto da Vila ligada às artes. Tem a vantagem de conhecer então o histórico da autarquia de Vila Nova da Barquinha, ao contrário, se calhar, de outros presidentes que nesta altura ainda estão a palpar o terreno para ver aquilo que encontram. Isto para lhe perguntar sobre a saúde financeira do município. Está bem e recomenda-se? Sim, neste momento a dívida ronda os 5 milhões de euros, ou seja, uma dívida deferida no tempo, significativa. Não é, face à panóplia que temos por aí, estamos muito bem, graças a Deus. É uma dívida ponderada, controlada, o que nos permite também sonhar com outros investimentos. Vamos falar de outra das medidas, essa ideia de descentralizar as reuniões de Câmara. Porquê? Porque aquilo que eu falei há bocadinho, precisamente falando no espaço contínuo, que lhe disse, ou seja, onde houve algum desenvolvimento em termos de infraestruturas e também onde as pessoas se envolvem mais em termos sociais, para uma visão do território em termos rurais. Ou seja, Vila Nova da Barquinha tem esta dicotomia. Aliás, assumida por algumas populações que dizem que a partir de determinado ponto, que é a Ribeira de Tancos, o concelho é outro. Porque depois há ali a barreira militar, e podemos também falar sobre isso. Aliás, justamente tive uma reunião sobre o turismo militar, um projeto também muito interessante mesmo. E há ali uma dicotomia que as próprias unidades militares dividem um território. E fica sempre mais longe, ou seja, é muito mais fácil ao Presidente da Câmara deslocar-se da Atalaia a Moita e Braquinha, porque no fundo estamos a falar de uma distância física de 3 km, o que precisa deslocar a 12 ou 15 outro extremo do concelho. Daí a envolvência da minha parte em levar as reuniões de Câmara também para essa freguesia, uma vez que eu entendo que elas devem ser descentralizadas para permitirem às pessoas também, no fundo, dizer de sua justiça, aquilo que pensam, que os melhorentos querem, aquilo que acham justo e que seja possível, que seja execuível à Câmara, no fundo, a responder aos seus justos anseios, e que não tenham que vir à Braquinha, que não vem, porque já temos problemas, nomeadamente em termos de transportes de uma rede rodoviária significativa, ou seja, neste momento temos 3 ou 4 transportes diários, mas não chega, porque depois temos zonas completamente limeiras, cafus e matos, só para falando nas mais importantes, onde essa realidade é muito sentida. Então vamos lá com as pessoas, vamos conversar, vamos ver quais são os problemas e provavelmente vivificando e participando a democracia, as pessoas se envolvem. Voltamos ao velho conceito que eu dizia, que é, se as pessoas se afastam da política, porque é que os políticos não se sabem aproximar das pessoas? Acho que é um paradigma e um modelo que temos que passar por aí. Quem está na política tem que inverter este ônus.
tem que vertentes todas. Muito bem, já estamos então na reta final deste especial Informação. Vamos então falar desse projeto da área do turismo militar. É um projeto muito interessante e que o território teria só vantagens em o abraçar. Este é um projeto que vem do IPT, do João Pinto Coelho, de uma tese de mestrado que ele fez, que eu tenho acompanhado também, e do professor Luís Mota Figueira, e que tem grandes potencialidades. É um projeto que em outros países da Europa está a dar resultados. E o que é que tem a ver? Tem a ver com o aproveitamento das unidades militares, e Vila Nova de Barquinha é rica nesta temática, porque temos a Brigada de Reação Rápida, temos os paraquedistas e temos a Escola Prática de Engenharia, a abertura das unidades militares ao público, quer por visitação, a possibilidade de abrir os respectivos museus que têm, nomeadamente a Engenharia e os paraquedistas, quer pelo próprio aproveitamento e próprias candidaturas ao QEC 1420, e tudo farei na comunidade intermunicipal para alertar para esta situação, nomeadamente algumas infraestruturas que temos, e são infraestruturas militares que estão subaproveitadas. Deus-nos dê saúde e sapiência para podermos, nomeadamente, dinamizar estas unidades militares que tão ricas foram, nomeadamente na oferta de emprego às zonas vizinhas de Vila Nova de Barquinha, e que tão ricas para o futuro podem ser, nomeadamente na oferta de produtos turísticos significativos, desde painting ball, desde descidas de canoagem, desde rapel, porque temos as infraestruturas todas lá. Temos as camaradas, temos os respectivos balneários, temos os respectivos hangars, temos os meios aéreos, podemos saltar de paraquedas, podemos fazer N de atividades radicais dentro das unidades, conciliando a parte operacional, ou seja, e o Ministério da Defesa sabe que isso é possível, com também a parte lúdica e a parte turística, sem pôr em causa a própria segurança das próprias unidades. É uma visão interessante, é uma corrente nova na vertente, aliás, consagrada também, felizmente, no último Plano Nacional de Turismo, onde está consagrado o turismo militar, e vamos tentar ir por aí, no sentido também de dar mais riqueza ao território e, no fundo, também envolver as pessoas, e para que elas sejam, no fundo, mais felizes, que é isso que nos traz aqui. Presidente Fernando Freire, muito obrigado pela sua presença. Certamente iremos ter mais oportunidades para acompanhar este desenvolvimento desta nova etapa Vila Nova da Barquinha. Muito obrigado, eu. Bom trabalho. Muito obrigado e a continuação de bom trabalho. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem.